Vamos a Parnaíba. A informação que chega para nós é a de que a criança, a terceira criança, morreu nesse final de semana, vítima do incêndio em uma casa lá na cidade de Parnaíba. As 3 crianças estavam sozinhas na casa. O incêndio começou e elas inalaram muita fumaça tóxica e, infelizmente, não resistiram. Uma delas, de 7 anos, resistiu até ontem, internada 7 dias depois no hospital de Parnaíba. Até a transferência foi levantada como uma possibilidade para um outro hospital, mas os médicos disseram, olha, a situação é tão grave que ela pode não resistir a uma transferência. Infelizmente não resistiu. Ao vivo, direto de Parnaíba, Darival Júnior traz as informações. Darival, você está em que lugar da cidade de Parnaíba nesse momento, Darival? Boa tarde, Gelson. Boa tarde para todo mundo. Olha, eu estou aqui exatamente numa sala aqui do Hospital do Seu Arco Verde. A gente estava aqui por toda a semana, né? Inclusive, antes de mais nada, Gelson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na TV Cidade Verde. A gente está no Hospital do Seu Arco Verde, né? O diretor do hospital está numa reunião, uma manhã intensa de reuniões logo após esses feriados inteiros. E a gente agora passa até a conversar rapidamente com ele aqui para falar sobre esse assunto, de como o hospital, inclusive, Gelson, recebeu a criança, recebeu, na verdade, todas essas crianças logo após aquele incidente terrível que chocou todo o estado do Piauí. Eu já passo a conversar aqui com o diretor do hospital, Daniel Miranda, que recebeu a gente aqui. A gente está até numa salinha de passar aqui a conversar com o Daniel. Daniel, boa tarde, diretor. A partir do momento em que o hospital recebeu as crianças, né, como foi que foi todo esse atendimento e aparato do Seu Arco Verde para receber esses 3 casos? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Joel, a todos que nos assistem. Então, sim, é uma notícia muito triste que nós trazemos aqui hoje. Infelizmente, após aí alguns dias, né, 6 dias, a terceira criança ela veio a óbito na data de ontem. E assim, do ponto de vista do hospital, o que podia ser feito, foi feito nesses dias. Todas as equipes aqui se mobilizaram para que a gente pudesse tentar estabilizar o quadro da criança, para que ela pudesse ser transferida. Logo quando tivemos aqui a condição dela como sobrevivente, o próprio secretário Nery Júnior, né, secretário de Estado da Saúde, determinou que toda a providência fosse tomada para que houvesse uma transferência e assistência mais adequada possível para a criança. Infelizmente, não juntamos nesses dias todos nenhuma condição que pudesse garantir com segurança a transferência dela para um leito na capital, né? Até as movimentações internas que precisam ser feitas dentro do próprio hospital, quando acontecia, ela desestabilizava, ela tinha aí complicações, então não foi possível essa transferência. Mas durante todos esses dias as equipes se prontificaram, todo o hospital fez aqui uma força-tarefa para tentar ajudar e salvar a vida da criança, que infelizmente hoje a gente traz essa notícia que nos abalou aqui o hospital completamente, todas as equipes. A gente inclusive está aqui com equipes de psicologia, dando atenção a todos os funcionários, dado o peso, dado o grau de comoção que ficou aqui, todas as equipes assistenciais e administrativas aqui do Hospital de Seu Arco Verde, em razão da perda dessa criança na data de ontem. Diretor, é um caso complicado devido também ao processo encefálico, né, o trabalho de atividade cerebral da criança. Na verdade, as 3 crianças chegaram ao hospital em estado gravíssimo, as 3 em parada cardiorrespiratória em razão da inalação da fumaça tóxica proveniente da queima dos móveis da casa. Diferente do que se ventilou, não havia comprometimentos por queimadura importante nas crianças, eram pequenos ou nenhum, no caso da Francisca Ayla, não tinha comprometimento por queimadura. Então, de fato, foi um comprometimento das vias aéreas em razão da inalação de grande quantidade de fumaça, né, fumaça tóxica. Então, chegaram já os 3 pacientes em parada cardiorrespiratória, 2, infelizmente, como já é de conhecimento, tiveram óbito na mesma noite e a Francisca Ayla ficou em tratamento ainda mais gravíssima desde o primeiro momento, com comprometimento severo do neurológico. Nós esperamos aí nesse período todo que ela tivesse uma resposta neurológica, reflexo neurológico, que infelizmente não aconteceu. Então o quadro dela foi agravando nesses dias e infelizmente ontem, convergindo com o óbito na data de ontem, por volta de meia-noite. Darival Júnior. Pois não, Gelson. Darival, queria aproveitar essa oportunidade que estamos conversando com o diretor, o profissional, né, que acompanhou o caso dessas crianças. Muita gente está imaginando, olha, você está vendo as imagens da casa tomada depois pelo incêndio, né? Está totalmente destruída, os objetos, os móveis, televisão, você está vendo aí nas imagens. Muita gente que está em casa está imaginando que essas crianças morreram vítimas de queimaduras exclusivamente. Então, queimaram e aí, infelizmente, perderam a vida. Me parece que não foi isso necessariamente. A fumaça tóxica contribuiu demais para a morte dessas crianças. Como é que isso se dá? Por que isso acontece? E como é que é o tratamento que se dá em uma situação como essa, para que sirva até de alerta para a população?
Então, Joelson, essas crianças elas realmente não haviam comprometimentos graves por queimadura, né? Essas crianças elas inalaram durante um período de tempo gases tóxicos, gases esses que geraram comprometimento das vias aéreas. Então, o pulmão, ele sem ter condição de responder, uma vez que inalou muitos gases tóxicos, entrou em parada cardiorrespiratória, a criança ela fica sem condição de respirar em razão da toxicidade daquela fumaça que é absorvida pelas vias aéreas. Então, isso converge com um quadro de parada cardiorrespiratória. Consequentemente, a criança ela entra num processo de possível, né, comprometimento cerebral, e aí isso vai convergindo para vários outros pontos que acabam tendo um quadro de agravamento geral. Então, de fato, diferente do que se vinculou até nas mídias sociais nos últimos dias, não houve comprometimentos por lesão de queimadura. Essas crianças elas não tinham nenhum ou quase nenhum comprometimento por queimadura. Então, definitivamente, não foi esse o quadro que levou ao óbito das 3 crianças. Infelizmente, que ocorreu, mas não foi por queimaduras propriamente, e sim por esse processo de comprometimento das vias aéreas, comprometimento pulmonar e uma consequência de problemas cardiorrespiratórios, inclusive cerebral, em razão da inalação desses gases tóxicos. Então, é uma asfixia? Elas foram vítimas de asfixia, pode-se dizer? Ela fica sem condição de respirar, uma vez que o ar que ela respira é contaminado, então é como se fosse uma asfixia causada realmente por a questão da inalação do gás e da inalação da fumaça ser inadequado para a manutenção da via respiratória. Então, é como se fosse uma asfixia que acaba cometendo as vias aéreas e comprometimento de outras funções. Tá certo. E aí fica o alerta para que a gente tenha esse cuidado com relação a ambientes em que crianças fiquem sozinhas. Isso gerou uma comoção imensa na cidade de Parnaíba, nas equipes assistenciais do hospital. Então, como você mesmo falou, fica o alerta que a gente tenha muito cuidado com relação a equipamentos elétricos, com relação a essa questão de equipamentos que possam ter um comprometimento de queima, né, de possa se expandir no ambiente, porque não propriamente há um comprometimento só pelas queimaduras, e sim por esse processo de respirar, né, gases que são inapropriados e que causam todas essas questões que nós estamos colocando aqui, por causa, infelizmente, dessas crianças. Eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao Darival Júnior. Darival vai trazer mais detalhes para a gente ao longo dos dias, sobretudo sobre as investigações em torno desse caso. Muito obrigado ao senhor pela participação. Darival Júnior, agora é aguardar a polícia, né? Joel, inclusive, quando você falou sobre essa questão da queimada, a gente chegou a receber aqui algumas imagens, algumas fotos, logo no começo dos primeiros dias, de algumas crianças completamente queimadas, carbonizadas, no hospital. E até mostrei essas imagens aqui para o diretor e falou, não, essas imagens não são verdadeiras, alguns fake news que acabam rolando nas redes sociais. E agora, Joelson, fica o trabalho da delegada Daniela Dinari, que é responsável pela delegacia do menor e da mulher, que vai também apurar esse caso, ouvindo agora os pais para a instalação desse inquérito aí, a possibilidade de abandono de incapaz. Joelson. Obrigado, Darival Júnior. Obrigado pelas informações direto de Parnaíba. Uma notícia absolutamente triste que leva a gente a pensar sobre como é que a gente cuida das crianças, dos filhos. Não, porque tem uma filha que já tem 12 anos, ela já cuida dos irmãos. Mas não é assim, gente. Olha isso, a consequência foi grave. É claro que isso, nós estamos falando de um caso extremo demais, mas serve de alerta. Não estou dizendo que isso acontece com frequência, tanto não acontece que estamos aqui todos perplexos com o desfecho desse caso. Mas veja a consequência que isso pode ter na vida de uma família. Eu vi também algumas imagens da casa, né, do velório. A dor dessa família deve ser... Não dá para medir a dor que essa família nesse momento sente, talvez eventualmente uma sensação de culpa pelo que aconteceu. Está aí, ó. Toda a cidade de Parnaíba ficou absolutamente chocada, de luto pela morte dessas 3 crianças, e não poderia ser diferente, não pode ser diferente, porque isso dá para nós a ideia justamente da responsabilidade que a gente precisa ter com casos futuros. E quando, eventualmente, Conselho Tutelar ou outras instituições nos fazem alerta sobre a importância de cuidado com as crianças no dia a dia, é justamente para garantir que episódios assim não aconteçam. Vamos orar por essa família que enfrenta a dor, que enfrenta o luto. Tristeza, realmente, lá em Parnaíba, 3 crianças morreram.